Boa tarde a todos. Mais uma aula, continuando os componentes da psicomotricidade. Hoje vamos falar sobre equilíbrio. Bacana? Então, o equilíbrio é a capacidade para assumir e sustentar qualquer posição do corpo contra a lei da gravidade. Também é se manter sobre uma base reduzida de sustentação do corpo, utilizando uma combinação adequada de ações musculares, parada ou em movimento. O equilíbrio pode ser estático, ou seja, sem deslocamento, parado, ou dinâmico, que é o que? Com deslocamento em movimento. Percepções que interferem na conservação do equilíbrio do corpo são 4. A primeira percepção tem a ver com o tato, com a planta dos pés. Então é percepção tátil. Segunda percepção, consciência do seu corpo e da forma pelo qual se move, da sua posição no espaço. Então é percepção sinestésica. Terceira, a percepção que tem a ver com a nossa visão. Então é percepção visual. E a última percepção que vem dos canais semicirculares do ouvido interno. É percepção labiríntica. Bacana? Desafios de se manter em equilíbrio. É um grande desafio. O controle na postura bípede, dos dois pés, se dá em torno mais ou menos de 12 meses aos 2 anos. Fica bem consolidado. A criança é capaz de se manter em equilíbrio com os olhos vendados por volta dos 7 anos, sendo que essa habilidade é refinada com a idade. Dificuldades no equilíbrio. Quando uma criança apresenta alterações no equilíbrio, pode apresentar dificuldades em 2 componentes, o componente motor e o componente comportamental. O componente motor, então, apresenta quedas constantes, coordenação prejudicada e postura inadequada e instável. E na parte comportamental, ele apresenta medo, apresenta insegurança e também apresenta desatenção. Antes de falar sobre as atividades de equilíbrio, entenda alguns conceitos que são muito importantes. O equilíbrio está muito relacionado com o nosso centro de gravidade, o centro de gravidade do corpo, e nossa base de suporte. Pois a meninazinha aqui está sentada, a base de suporte dela é bem maior. Então vamos ver a relação dessas coisas. Então, primeiro, quanto maior a base de suporte, mais estável será o exercício. Segundo, quanto mais baixo o centro de gravidade, mais estável também será o exercício. Agora, 4 dicas sobre progressão de dificuldades na elaboração de atividades de equilíbrio. Isso vai ajudar a gente o quê? Ajuda a entender o grau de exigência nas atividades. Quando a gente estiver construindo atividades, então a gente tem essa noção de progressão que vai acontecer nas atividades. Então presta atenção, 4 dicas importantes. A primeira, sobre posição dos pés. A base de suporte bipodal, 2 pés, ou unipodal, de 1 pé. Então, olha só, nível 1, grau 1, ou seja, um nível tranquilo. Os pés afastados lateralmente, um pouco afastado, é uma boa posição de equilíbrio. Ou a atividade desenvolvida aqui vai ser mais fácil. Quando os pés já estão mais perto, próximos, o equilíbrio vai o quê? Diminuir. Então, o nível de exigência vai ser maior. Agora aqui, olha só, eu continuei, só que afastei também uma frente ou atrás. Vai ser mais difícil manter o equilíbrio nessa posição do que nessa. Olha essa posição agora, mais difícil ainda do que essa. Eu fiz o quê? Eles estão quase em linha. O equilíbrio aqui, se eu fizer uma atividade com esse equilíbrio aqui, vai ser muito mais difícil. Ou um pé só, vai ficar mais difícil ainda. Então é bom que a gente saiba o que é essa sequência de dificuldade. Superfície.
Se eu faço uma atividade numa superfície compacta e rígida, grau 1, quer dizer, mais fácil de eu fazer atividade com equilíbrio aqui. Mas é quando eu faço uma superfície de espuma, ela me promove um desequilíbrio, um pouco mais difícil. Mas quando eu faço um disco de propriocepção, aqui esse disco ele dá um maior desconforto, ou ele gera um desequilíbrio. Então é mais difícil ainda. O equilíbrio com outro movimento, outra forma de dificultar, né? Exemplo, aqui, olha o grau de dificuldade desse exercício. Ele está num disco de proprioceptivo, de propriocepção, ele está fazendo um outro movimento, né? Então, o exercício ali vai ficar muito difícil. Ele botou 2 exercícios em um. Então, a exigência aqui vai ser bem maior. E outro fator, que é o último que eu estou falando, é sobre visão. As atividades que são feitas com os olhos abertos são mais fáceis. Atividades que eu faço com os olhos fechados, mais difíceis. O equilíbrio é a base de toda, importantíssimo, preste atenção, o equilíbrio é a base de toda coordenação dinâmica geral. É um fator de grande importância para o ser humano, pois sem ele seria difícil ou até mesmo impossível a realização de algumas tarefas simples, como o quê? Simples, como permanecer de pé, andar, correr e pular. Então, moçada, vamos trabalhar equilíbrio. Um abraço.